Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Pessoal aí em cima. Obrigado. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseveranças e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Verso 4, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos, amado Deus. Nessa manhã nós oramos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa e meditarmos na Tua palavra. Peço, Senhor, que se fale aos nossos corações de forma poderosa. Senhor, traga em nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor, traga em nós o desejo, Senhor, de te adorar cada vez mais. Que o Senhor possa usar minha vida nesse lugar e abrir os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amém. Carta à igreja de Éfeso. Hoje eu quero falar um pouco sobre conexões, né? Uma honra estar aqui com meu pai, minha mãe. Deus abençoe. Amém. Eu quero falar sobre conexão. Você aí, todo mundo tem um celular na mão, não tem? Amém? Todo mundo tem um celular? Meu avô aqui de 80 anos tem um celularzinho, né, velho? Chega lá na roça dele, primeira coisa que a gente faz, ele fala assim: o que a gente fala quando chega na casa de alguém? Qual a pergunta? Tem Wi-Fi? Não é assim? Hoje em dia é essa conexão, ô Vinícius. Chega na casa do Vinícius, primeira coisa que eu falo: tem Wi-Fi aí? Né? A gente está conectado o tempo todo. E esse tipo de conexão, ele é importante, porque se você tem um aparelho celular e não tem Wi-Fi ou os dados móveis, funciona para nada, né, Maurinho? Porque hoje em dia o celular faz tudo, menos ligar um para o outro, que a gente liga do WhatsApp. Nem para ligar o celular serve mais. E você parar para pensar, até a ligação que você faz para alguém depende do Wi-Fi. Ou seja, depende de uma conexão. Então, de fato, o celular, que é um aparelho dos nossos tempos, ele não tem funcionalidade alguma sem o Wi-Fi. E eu quero fazer uma analogia à sua vida e o Espírito Santo. Você não tem função alguma se você não estiver conectado ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conecta ao Pai. É o Espírito Santo que faz com que nós possamos andar numa vida em Espírito. Por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida no Espírito? Porque elas estão desconectadas do Espírito Santo, desconectadas do Pai. Ela não consegue mais enxergar nada, não tem visão espiritual. Tudo é coincidência. Já conviveu com gente assim? Onde tudo é mais uma coincidência. Ela já não acredita mais na oração, ela não acredita mais nos devocionais, igual a gente está fazendo agora, 180 dias, 180 graus, 40 dias de jejum e oração. A pessoa já não entende a função disso. A pessoa já não ora mais, a pessoa já não busca a Deus, porque ela está desconectada do Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz, quando ele foi aos céus, na sua primeira ida aos céus, sua primeira, ele diz que deixaria aqui um Espírito Santo, que nos consolaria, o Consolador, que seria para nós a ponte entre o Pai e o Filho. É impossível eu e você sermos crentes sem ter conexão com o Pai.
Seríamos como um celular sem Wi-Fi, que não tem função alguma. Se eu pregar essa palavra, como há muitas pessoas eu conheço, que leem a Bíblia, sem ter conexão com o Espírito Santo, ela não serve de nada. Pura letra. A palavra tem função à medida que eu a leio, orando ao Pai para que me dê interpretação disso na minha vida. Conheço muitos ateus que conhecem a Bíblia de capa a capa. E eles criticam a Bíblia. Mas eu conheço pessoas que não sabem nem ler, mas que pelo contato do Espírito Santo, essa palavra modificou a vida deles. Amém? É a conexão que faz a gente ser alguém, basicamente. Senão você é um morto-vivo. E é o Espírito Santo que vai fazer isso. E eu quero trazer para os irmãos aqui a carta de João, a igreja em Éfeso. Uma igreja poderosa, a igreja de Éfeso. Eu quero que você abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Quero andar um pouquinho rapidamente pela igreja de Éfeso. Essa carta, essa igreja que foi fundada ali perto do século 50 depois de Cristo, teve alguns fundadores, membros fundadores. Na segunda viagem de Paulo, lá no capítulo 18, verso 18, em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele viajando de Corinto para Éfeso, ele chega em Éfeso e deixa duas pessoas importantes ali, que era Priscila e Áquila, dois ajudantes da obra do Senhor. Priscila e Áquila foi um dos fundadores ali da igreja de Cristo em Éfeso. O próprio apóstolo Paulo, ele fica ali um tempo, por volta de 2 semanas nessa época, e ele deixa Priscila e Áquila ali na igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, mais ou menos 300 mil pessoas, uma cidade portuária. Tinha esse porto, que ele era muito importante. Duas coisas muito ricas em Éfeso. Era uma cidade de porto. Se você for parar para pensar, Éfeso hoje é a atual Turquia. Os turcos tinham o mar Egeu ali perto, que era um mar onde ia especiarias, pedras preciosas. E Éfeso era uma cidade como se hoje fosse para nós, aqui na nossa região, Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito grande, né? Mas era uma cidade onde a riqueza chegava. E eles tinham duas fontes de riqueza muito grande ali. Primeiro, era o mar, que levava as especiarias, as pedras preciosas. Segundo, a idolatria era uma fonte de comércio. Porque eles tinham um templo muito grande lá, o templo à deusa Artemis ou Diana, uma deusa muito séria. Eles vendiam muitas coisas lá, muitos artigos religiosos, como se fosse hoje uma Aparecida do Norte, né? As pessoas vão lá para o turismo religioso, eles compram, né? Aparecida do Norte tem uma economia muito grande, que as pessoas vão lá, ônibus e ônibus chegam lá, só para os irmãos entenderem o que era Éfeso. E ele tinha esse centro religioso lá, então tinha gente que vendia ouro, pedras, estátuas de ouro, tinha ourives que fazia esses artigos de religião. E a idolatria, ela permeava a cidade de Éfeso. Diana era uma deusa romana, era uma deusa que não era uma deusa cristã, era uma deusa que invocava o nome que não era Jesus Cristo. E nesse contexto, Paulo, na segunda viagem dele, chega a Éfeso, e ele deixa Priscila e Áquila, fica pouco tempo em Éfeso e parte para outra terra, e deixa Priscila e Áquila ali, então planta a igreja em Éfeso. Paulo tinha uma estratégia quando ele chegava na cidade. Quando você lê o livro do Atos dos Apóstolos, te convido a participar do CMC, né, que a gente tem estudado os livros bíblicos, toda terça-feira, 7h30. Quando Paulo chegava na cidade, qual que era o primeiro lugar que ele procurava para falar de Jesus? Na igreja. Ele procurava a sinagoga. E ele ia na sinagoga, César, e deixava lá, começava a falar dos ensinamentos de Jesus, porque Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, então ele era um fariseu, ele tinha uma palavra muito forte. Então ele ficava nos templos, nas sinagogas, e ali começava a falar. E logo após ele saía dali, porque ele era reprimido muitas vezes, ele ia para uma casa. E nessa casa começava a igreja. A igreja em Éfeso começa com Priscila e Áquila.
ali em Éfeso tinha um homem chamado Apolo, aquele que a gente lê em Coríntios 3, 1 Coríntios 3. Apolo, ele falava de Cristo, mas não sabia muito bem o que era a verdade. Só que ele pregava. Priscila e Áquila começam a evangelizar a vida de Apolo. Se você ler o capítulo 18, final do verso 18, ele fala, no verso 26, diz assim, Atos 18, verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Começaram a ensinar um homem chamado Apolo. Então nós temos na igreja de Éfeso, Paulo, que foi o fundador, Priscila, Áquila, nós temos Apolo pregando, e Apolo começou a pregar sobre o batismo de João, começou a chamar aquelas pessoas ao arrependimento, uma cidade de muita idolatria, e começa a ter ali, pastor César, um movimento, um avivamento naquela cidade. Apolo começa a pregar, as pessoas começam a ouvir a mensagem, a acreditar sobre essa mensagem. Priscila e Áquila também têm esse papel. O que fez com que Paulo viajasse na sua terceira viagem, ficasse durante 3 anos em Éfeso. E ali Paulo, mais ou menos 50, 55 depois de Cristo, começa seu ministério em Éfeso, a igreja em Éfeso. E ele funda essa igreja. E ele vai ter uma conversa com Apolo, e ele vai ensinar sobre quem? O Espírito Santo. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Verso 1 diz assim, Paulo: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. João Batista. Verso 5, então, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aí vem, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Deus começou a fazer o evangelho crescer em Éfeso. Apesar da idolatria, apesar de ninguém se interessar, o Espírito Santo começa a usar 12 pessoas ali. E aí, você continua lendo esse texto que é maravilhoso, porque você está lá em Apocalipse, né, e você fica assim, Zé, leu Apocalipse, está falando lá de Atos. É porque Atos dos Apóstolos está falando da fundação dessa igreja, que João, que foi pastor dessa igreja, o Espírito Santo revela para ele lá na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, olha como é que a Bíblia é interessante. E é a mesma igreja que Paulo vai escrever uma carta, 10 anos depois dessa fundação, a carta aos Efésios. Timóteo foi pastor dessa igreja. João, o apóstolo, foi pastor dessa igreja. E a história diz que João escreve o evangelho de João, de Jesus segundo João, enquanto ele foi pastor da igreja de Éfeso. Sabe por que eu estou querendo te dizer? Que Éfeso era uma igreja poderosa. Éfeso teve Paulo, Éfeso teve Apolo, Éfeso teve João, o apóstolo amado, como pastor. Éfeso teve Timóteo, o filho espiritual de Paulo. Não é possível que a igreja dessa vai desviar. Ah, irmão, uma igreja poderosa. Olha na fundação, volta para capítulo 19 de Atos, versos 8, estou lendo a Bíblia porque a Bíblia não mente. Diz assim, verso 8, capítulo 19, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Ele falava ousadamente, e persuadindo a respeito do reino de Deus. Verso 9, mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afasta deles. Paulo então ele cria uma escola, que hoje está lá ainda em Éfeso, nos restos arqueológicos, a escola de Tirano. Ele levou consigo, verso 9 ainda, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
Paulo pregou nessa cidade por muitos anos, nessa escola de Tirano, que ainda existe lá os restos arqueológicos. Ele pregou, de Clay, falou de Jesus, falou do Espírito Santo, falou de tudo, todo o arsenal. Eles conviveram com Paulo. Verso 11. Aqui começa o avivamento da igreja de Éfeso. Fala dos filhos de Seva. Fala que pessoas queimavam seus livros de idolatria, seus livros de magia. As pessoas eram curadas. As pessoas, verso 11 aqui do capítulo 19 diz assim, ó, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, os filhos de Seva, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não sei quem são. O avivamento era tão poderoso, Ruth, naquela terra, que até o diabo sabia quem era Jesus, quem era Paulo. Os caras queriam profetizar em nome dele. Eu falei, não te conheço. O inimigo, o diabo, Satanás falou na boca daquele povo. Continua o texto. E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceram contra eles, que nus e feridos fugiram. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor, olha a palavra, temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Imagina, irmão, o povo confessava os pecados publicamente. Confessa, eu quero Jesus, imagina que avivamento é esse. Não é possível. Um avivamento maravilhoso. Pessoas convertendo, né? Pessoas, multidões convertendo. E ele dizia assim, ó, no verso 19, também muitos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificava que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmão, essa é a igreja de Éfeso, nos primórdios. Agora eu quero que você vá comigo lá para Apocalipse. A igreja foi fundada desse jeito, Ruth, nos 50 depois de Cristo. 60 depois de 10 anos depois, Paulo escreve a carta. Sabe qual que era a carta de Paulo? Exaltando aquela igreja, falando sobre a graça, falando do multiético, no capítulo 1 de Paulo aos Efésios, a carta aos Efésios, que fala que a igreja era multiétnica, tinha grego, tinha judeu, tinha gentio. Era uma igreja poderosa, numa cidade rica. O povo era cheio de Deus. 10 anos depois de fundar. 30 anos depois de fundar, mais ou menos. Em 90 depois de Cristo, 95 depois de Cristo, João é exilado na ilha de Patmos. João que foi pastor, o apóstolo João, o evangelho de João, das cartas de João, que nós lemos na Bíblia. Ele está na ilha de Patmos, trabalhando, ele estava preso na ilha de Patmos, 60 quilômetros da costa, uma ilha árida, trabalho duro, escravo, não sofria tortura, mas trabalhava muito. Mas mesmo a 60 quilômetros da costa, ele não perdeu o Wi-Fi com o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a João esse texto maravilhoso chamado Apocalipse. E ele começa, sabe por onde? Falando às igrejas. Falando a mim e a você. Uma das principais igrejas que ele vai falar é Éfeso. 30 anos depois, 30, 35 anos depois dessa igreja fundada, 45 anos, né? 50. Tem uma segunda geração de crente nessa igreja, Ruth. Uma geração que já não sabe mais quem é Paulo. Uma geração que já está meio sofrida, né? Então, amor que João pregou, o discípulo amado, já não é foco ali. A igreja esfriou. Jesus começa a comunicar com João, começa a dizer a ele, sabe o quê?
assim. Primeiro, essa igreja é poderosa em obras, em perseverança. Ele vai dizer no verso 2 e 3 do capítulo 2 de Apocalipse: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. A igreja, ela entendia. A igreja, ela não aceitava os falsos ensinos. Isso é muito importante para os nossos dias. Nós temos estudado aqui do CMC sobre as heresias do nosso tempo. A igreja não aceitava. Os cristãos, eles eram chamados naquela época para servir fielmente, eles eram fiéis. Às vezes, quando a gente lê a carta de Éfeso, a gente pensa assim: nossa, essa igreja era ruim. Não, era uma igreja que lia a palavra e entendia. E a Bíblia fala, que Deus, o Espírito Santo dando testemunho: eu conheço as obras de perseverança, de esforço. Era uma igreja poderosa no esforço. Só que havia um probleminha que eu queria trazer para os nossos dias de hoje. Uma igreja que cresceu no ensino. Não tem como negar que o ensino de Paulo ali na escola de Tirano foi importante, irmão. Estava vendo um vídeo lá daquele Rodrigo Silva, para ver como é que está Éfeso hoje. Sabe o que é Éfeso? Um campo arqueológico lá, um resto arqueológico. Ele falou assim: aqui é a escola de Tirano. Não vi a igreja lá mais. A igreja se esfriou com as obras. O Espírito Santo diz: tenho porém contra ti, verso 4, por mais que você suportou provas, por mais que você leu, você estudou, você perdeu, abandonou o primeiro amor. E o primeiro amor aqui, ela, como se fosse, você perdeu a conexão com o Espírito Santo. Você perdeu a conexão com aquele que pode te conectar com Deus. E eu quero trazer um alerta à igreja. Nós não podemos ser crente que apenas lê a Bíblia e não tem conexão com o Espírito Santo. Quantas pessoas, e às vezes nós, ao longo da nossa vida, nós sabemos que a Bíblia, eu conheço gente assim, que sabe que a Bíblia, sabe o que é, o que é certo, o que é errado, mas ela perdeu a conexão com o Espírito Santo. A Bíblia diz: você abandonou o primeiro amor. E o abandonar aqui não se trata de algo acidental. A palavra original lá do grego é apékas, que diz que eles escolheram conscientemente ou gradualmente negligenciar o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, irmão? O amor a Cristo. Primeiramente, a devoção, entusiasmo, a busca por Deus, por Jesus. No início da fé, eu contei aqui em Atos dos Apóstolos, era uma igreja que conectava com o Espírito Santo. Os seus fundadores eram pessoas que tinham conexão com o Espírito Santo. Os poderes e maravilhas aconteciam na igreja, a glória do Senhor estava na igreja, mas com o passar do tempo, as gerações se perderam e já não mais entendiam essa conexão com o Espírito Santo. E o Senhor usa João para dizer àquela igreja: você abandonou o primeiro amor. E abandonar esse primeiro amor foi gradativo. E quando ele diz o primeiro amor, a expressão é próten, que significa primordial, o mais importante. E que amor era esse? Por Cristo e pelos irmãos. E aí a gente começa a pensar sobre o perigo de estar dentro da igreja e abandonar o primeiro amor, abandonar o Espírito Santo. O perigo de nós convivemos na igreja, fazemos tudo pela igreja, vivemos de segunda a segunda na igreja e esquecemos o amor, o primeiro amor. É como estar casado apenas por obrigação. É vir à igreja só por obrigação. É ir à célula só por obrigação. É dizimar só porque o pastor mandou, por medo. É fazer os devocionais 180 graus porque tem medo do que vai acontecer. É andar com a manada. E o Espírito Santo nessa manhã quer trazer ao seu coração: é tempo de nós reconectarmos ao Espírito Santo da forma correta, ao Wi-Fi. Irmão, não podemos andar como aqueles que não entendem a palavra, como mortos-vivos. Eu preciso me conectar a esse primeiro amor. O primeiro amor é a devoção do Espírito Santo, é gastar minha vida pelo Espírito Santo, é não vir à igreja só por vir à igreja. É não ir ao monte só para ir, né?
Ah, tem uma turma que vai ali, eu vou junto. Não é ir no oba-oba, é crer que Deus quer usar a minha e sua vida para mudar a história dessa cidade. Onde foi que nós esquecemos o nosso papel enquanto igreja? Éfeso havia esquecido. E o Espírito Santo fez questão de levar para ele assim: você perdeu. E como se perde? É sutil. É sutil. A gente esquece o primeiro amor de forma sutil. A igreja de Éfeso, apesar de sua perseverança, de suas obras, ela perdeu o fervor do amor inicial por Cristo. A gente não perde o amor por Cristo, irmão, de uma hora para outra, não. É possível que a gente venha à igreja e a gente está frio espiritual. Frio. A gente ouve a palavra, já não tem mais sentido. A gente estava na cela outro dia, um irmão, novo crente, chegou lá. Nova crente, chegou lá, quem está na cela sabe. Eu só fui na igreja e eu estava com um testemunho que a menina contou. Eu tinha acabado de perder um filho. E eu estava desesperada. Eu entrei na igreja, alguém foi lá, orou por mim e disse que o Senhor estava mudando a minha história. E eu estou aqui para contar que eu estou grávida de novo. A pessoa nunca entrou aqui na igreja. É ou não? Quem está na cela sabe o que eu estou falando. Outro dia foi uma mulher lá na cela desesperada, chorando. E nós ficamos todos constrangidos na hora que ela falou. E nós oramos, demos as mãos. A Cris falou assim: fica todo mundo no meio aqui, vamos orar. Todo mundo orando. Passou uma semana, ela falou assim: eu estou aqui de novo, porque Deus fez uma obra maravilhosa na minha casa. Cadê o primeiro amor da gente? Às vezes a gente deixa tudo muito certinho, irmão. A gente não acredita mais em poder do Espírito Santo. A gente não acredita mais em milagre. A gente não acredita mais no batismo do Espírito Santo. A gente acha que batismo do Espírito Santo é simplesmente apertar um botão, pular, saltar. Não. O Espírito Santo, o batismo é revestimento espiritual. Nós precisamos nos revestir das armaduras do Senhor. E sabe como reveste? Com o Espírito Santo. Desconectado do Espírito Santo, não adianta pregar a palavra. Imagina eu subir aqui desconectado do Senhor. Não. A minha vida começa a ter sentido quando eu estou conectado ao Espírito Santo. O primeiro amor é o Espírito Santo. O primeiro amor é aquele que me traz. Eu lembro aqui da de Clay. Vou citar ele. Estava no encontro, estava pregando sobre o batismo do Espírito Santo. Eu nunca esqueço isso. Estava de Clay lá no... Tem uns anos, né, de Clay? E na época eu falei assim, ó. Quem aqui vai se batizar com o Espírito Santo hoje? Eu de Clay levantou e falou, eu vou. E foi mesmo. E foi. Às vezes a gente coloca os dons de Deus, as coisas de Deus, como se fosse difícil demais de alcançar. Ele falou assim, vocês são cordeiros comigo aqui, ó. Está disposto a prosperidade, a saúde. Ah, mas eu estou doente, mas tenha saúde na doença, irmão. Viva acima da circunstância, irmão. Nós não podemos perder o amor. O primeiro amor, a devoção por Cristo. E aí, o declínio espiritual, ele é sutil. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela nos alerta para o fato de que é possível estar envolvido com as atividades religiosas, mas perder o amor genuíno por Deus. Eu quero falar para quem trabalha na igreja aqui, irmão. Você trabalha na igreja há muitos anos, cuidado para não declinar trabalhando na igreja. Você está servindo a obra, mas não está servindo o dono da obra. Eu tenho que tomar cuidado, quem é líder com os devocionais, irmão. Você é líder de célula, você é líder de ministério, irmão. Cuide, você toca no louvor, cuida, porque o diabo ataca a sua mente todos os dias. Cuidado que você pode tocar 20 anos na igreja e está frio. Cuidado, irmão. Quantos pastores hoje passam por esses problemas? Recentemente, houve vários escândalos na igreja, e um dos pastores, que foi acusado de assediar irmãs dentro da igreja, ele deu um depoimento falando, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu subia no púlpito, acabava o culto, acabava de pregar, ele mandava mensagens pornográficas para as irmãs, assediava as irmãs. Um tempo atrás surgiu uns pastores que usavam drogas depois que pregavam, estavam na mídia. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo é sutil. Você não vai sair da igreja de uma hora para outra. Pode ser que até aconteça, mas você pode estar dentro da igreja, trabalhando na obra, sem contato com o dono da obra, sem contato com o Espírito Santo.
É tempo de nós nos conectarmos verdadeiramente com o Espírito Santo. Os nossos devocionais ser conectados com o Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, diga ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Traz para mim liberalidade da tua palavra. Eu tenho que ler a palavra e entender que Deus quer falar comigo. Que Deus quer comunicar comigo. Amém. Nós precisamos ser ousados. Ousados na fé, irmão. Ousados. Não trocar com Deus, do tipo, se o Senhor fizer, eu faço aquilo. Não. Faça em prova com Deus. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu quero viver uma vida verdadeira, uma vida fervorosa, ousada com o Senhor, como foi naqueles primeiros dias. Você encontra com um recém-casado, irmão. Os recém-casados estão felizes. Eu vou fazer 15 anos de casado. 15 anos de casado esse ano. 15. Sou novinho perto aqui. Meu pai vai 60 anos de casado, né? 60 anos de casado. Né, Maurinho? 50 anos de casado já. 15 anos de casado. 15 anos de casado que o Senhor habita na minha casa. Que glória a Deus, eu continuo amando a minha esposa, ela me amando. Mas nós precisamos todos os dias não deixar a sutileza do esfriamento no casal acontecer. Quantos casais com 5 anos, irmão, já estão 2 amigos dentro de casa? Eu não estou falando só de relações sexuais, não, irmão. Estou falando de vida, de companheirismo, de amar, de ler Efésios 5. Toda vez que os meninos casam, os jovens, eu leio Efésios 5, o papel do marido, chamo ele, leio. Toda vez eu fico pensando assim: nossa, como eu estou falhando nisso aqui, como eu estou falhando assado. Eu preciso ser o melhor marido. Por que eu não olho para Jesus e falo: Senhor, eu preciso ser o melhor discípulo. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo que eu tenho feito. Eu me arrependo porque às vezes eu estou frio. Eu me arrependo porque às vezes eu negligencio. Sutilezas. Pode ser que a queda venha aos pouquinhos. Depois você acorda, tem 20 anos que você já não sente mais o Espírito Santo. Tem 30 anos que você já não sente mais o calor. Tem 20 anos, tem 10 anos, tem 5 anos que você entra por essas portas e sai do mesmo jeito. Eu quero dizer que hoje você sairá diferente, porque o Espírito Santo me trouxe aqui para te dar esse recado. É tempo de nós conectarmos de novo ao Espírito Santo. É tempo de voltar ao primeiro amor. Devemos estar atentos à nossa condição espiritual. Nós estamos fazendo aí o devocional 180 graus. Irmão, leia os textos. Peça ao Espírito Santo, revela para mim. Deus usou o pastor Marcos lá atrás para escrever isso, para que tocasse a nossa vida. Há um propósito. Há um propósito, irmão. Há um propósito por trás de tudo. A sua família, na hora que você pegar o seu filho, você vai olhar para ele e falar assim: há um propósito de Deus através da minha vida. Eu sou pai dessa casa, eu sou sacerdote desse lar, eu sou uma esposa aqui, eu vou junto com meu marido, eu junto com a minha esposa, nós vamos colocar aqui uma geração que vai mudar essa cidade. Nós precisamos ser mais intencionais na criação dos nossos filhos, nós precisamos ser mais intencionais nos nossos relacionamentos de cônjuge, nós precisamos ser mais intencionais com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo que eu fui ensinado aqui pelos nossos avós, que é muito bom estar meu pai e minha mãe aqui, que sempre me ensinou sobre oração. Sempre me ensinou sobre oração. Orar, colocar prova com Deus. Quantas vezes você estava diante de uma situação difícil, olhava para o médico, situação ruim, olhava para a vida, situação ruim, a minha mãe fala assim: vai lá orar, meu filho, vai pedir ao Senhor. Não tinha resposta, mas vai orar. Porque a oração é o remédio, é o antídoto que nos faz conectar com Deus. Quanto tempo nós não oramos mais fervorosamente? Vamos falar sério? Quanto tempo nós estamos orando só por obrigação? Hoje é o dia de nós mudarmos isso em nome de Jesus. Hoje é dia, irmão, de nós tomarmos prontidão nisso. Devemos estar atentos à nossa condição. O ativismo sem uma profunda conexão com Cristo pode nos fazer cair no erro de uma fé sem vida. Fé sem vida. Ativismo religioso é diferente de conexão com o Espírito Santo. Você pode ser um ativista da CB Paz, ativista da Reforma, e pode ser desconvertido. Você vai chegar à conclusão que seu lugar é dentro da casa, mas você pode ser fervoroso na fé. Sabe o que é fervoroso na fé? É acreditar que você faz parte de um corpo, e o cabeça desse corpo é Cristo. O Senhor é o Deus dessa igreja. Nós não estamos servindo aqui a pastor César, nós não estamos servindo aqui a pastor
Marcos, pastora Luciene, pastor Marcos, a gente está servindo aqui o cabeça, que é Cristo Jesus. Ninguém sobe aqui e fala pelo poder do pastor César, pelo poder do pastor Marcos, pelo poder de Grayskull. A gente fala que pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós estamos em família. Essa família, ela tem um cabeça, quem direciona é Cristo, que morreu numa cruz por mim e por você. Nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo, como Paulo fez lá em Éfeso. É tão bom que às vezes eu me sinto, nessa época, nós estamos fazendo a igreja do século 21, que Paulo fez lá atrás. Não esqueça das suas obras. Não esqueça do primeiro amor. E o que nós podemos fazer para mudar? Encerrando aqui. Primeira coisa que o texto nos diz, Apocalipse 2:5, um chamado ao arrependimento. E nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso, sobre esse chamado ao arrependimento. Verso 5 diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Faça essa reflexão, examine o seu coração nessa manhã. É uma manhã de você se examinar, onde você caiu. Eu preciso me examinar. Essa semana Deus falou comigo, a semana inteira. Eu sempre digo aqui, tem mensagem que você vai pregar, que até no sábado à noite eu não sei. Desse mês, eu já sabia, 15 dias atrás, eu sabia que eu ia falar isso. Porque Deus tem falado comigo. Onde, Josiel, você caiu? Onde você, bota nome, né? Eu lembro do enquanto o pastor daí coloca seu nome. Onde você caiu? Onde eu caí? E ele diz: arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor, a gastar a minha vida por Evangelho. Eu ouvi uma canção a semana inteira, que eu já citei aqui, eu vi que os me cantaram ontem. Que aquela canção, ela diz que é dele. Me ajuda, vida. É dele, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Faço tudo, perdendo tudo por amor e por alegria. Dono dos meus dias. Sabe por que nós temos devoção ao Espírito Santo, irmão? É porque é Ele. É por Ele, não é sobre nós. Paulo vai dizer aos romanos: a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo louvor. E quando nós começamos a viver assim, nós nos arrependemos. E o arrependimento é a base da restauração. Todas as vezes que nós olhamos para Deus, nos arrependemos, nós começamos a voltar ao caminho. Nos arrepender. Recordar o que nos faz cair. Recordar o que nos fez cair. Quantas coisas nos faz cair na igreja? Intriga. Às vezes eu tenho intriga com o irmão. Isso me faz cair. Há 20 anos você não perdoa o irmão. Hoje é dia de perdão nessa igreja. Se faz 20 anos que você não perdoa o irmão, você está sofrendo, às vezes a vida dele está andando. Você está segurando. O perdão destrói. Tem gente amargurada na igreja há 40 anos. Há 40 anos. Porque simplesmente não perdoa, irmão. Às vezes é um pecado. Outro tipo de pecado. A inveja. Às vezes é a preguiça de servir a Deus. Às vezes você está vivendo situações que te fez lá atrás, porque o pastor falou isso comigo, porque lá em 1998, o pastor Marcos subiu aqui e fez comigo. Aí você acha que a solução é sair do seu jeito. Falta de conexão com o Espírito Santo. Falta de conexão com o Espírito Santo. Nós estamos numa igreja que o cabeça é Cristo. Ele não erra. Para baixo todo mundo está passivo de erro. Todo mundo. Peça perdão. Se é um familiar, peça perdão. Se é o pastor, peça perdão. Peça perdão. Arrependa-se de onde aconteceu. Arrependa-se. O arrependimento é uma volta intencional do coração de Deus. Há momentos em que precisamos parar e refletir sobre o que nós estamos fazendo. Para terminar, a promessa ao vencedor. O que a palavra diz, a promessa ao vencedor? Jesus promete, aqueles que vencerem, que comerão da árvore da vida. A árvore da vida. Isso aponta para que a recompensa eterna dos que permanecerem fiéis, restaurarem o amor com Cristo, ele vai alcançar a vida eterna com Deus. Nessa manhã eu quero que você saia daqui
entendendo que há uma recompensa para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem voltar de onde caíram. E hoje é uma oportunidade para todos nós aqui nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé? Quero te convidar a fechar seus olhos nessa manhã. Louvor pode cantar aqui para nós, rapidamente, por favor? Canta aquela música Alfa e Ômega. Eu quero te convidar a, nessa manhã, a orar comigo e falar com o Senhor: Jesus, eu me arrependo de onde eu caí, Senhor. Como eu disse, talvez você teve um problema pessoal com alguém, irmão. Hoje é dia de você reconciliar. Talvez, para mim não tem mais jeito. E aí por isso sua vida esfriou. É dia de você orar e falar: Senhor, eu quero voltar onde caí. Eu não sei, irmão, eu não tenho esse poder de adivinhar o que está acontecendo. Mas eu tenho a tranquilidade de dizer que a palavra nos fala que quem se arrepende, ele alcança. Ele vai alcançar nessa manhã. E eu quero orar com você. Eu quero que você clame comigo, dizendo: Senhor, nessa manhã eu me arrependo. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha me ajudar, Senhor. Ó Deus, o Senhor vem nos ajudar enquanto igreja, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, daquilo que nos fez esfriar na fé. E nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, Pai, enquanto igreja, que nós estamos diante do Senhor pedindo, Pai, ouve o nosso clamor nessa manhã. Ó Espírito Santo, eu quero nessa manhã pedir, Pai, que o Senhor ouve cada voz que está aqui nessa manhã. Mesmo que a voz esteja silenciada, cada pessoa que está com seu olho fechado, clamando ao Senhor nessa manhã, eu quero te pedir, Espírito Santo, fala esse coração e mostre, Pai, as primeiras obras. Mostra as primeiras obras, mostra aquilo que o Senhor quer realizar. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, nessa manhã que o Senhor venha falar, Senhor, aos corações feridos, aos corações que ao longo do tempo, Pai, se perdeu, Pai, por questões simples, por questões que fácil resolução, mas que isso de forma sutil tem feito essa vida declinar, desconectar do Espírito Santo. Ó Deus, eu quero nessa manhã pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo ouve esse clamor, ouve essa voz, Senhor. Deus, nós oramos porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, nós oramos e sabemos que o Senhor é um Deus, Senhor, maravilhoso. Nós oramos e sabemos que o Senhor é um Deus que escuta a nossa voz, Pai. Ó Deus, eu quero clamar, Senhor, por as nossas vidas, pessoas que têm chamados e que ao longo do tempo esse chamado foi esmorecendo, que esse chamado foi ficando um pouco para trás, o coração foi ficando temeroso, o coração foi ficando triste, Senhor. Eu quero orar nessa noite, nessa manhã, Pai, por renovação espiritual. Eu quero orar, Senhor, por renovação dos corações, Senhor. Eu quero orar, Pai, por pessoas que estão aqui angustiadas, porque se perderam ao meio do caminho. E muitas vezes, Senhor, tem um coração um pouco duro, corações endurecidos, que ainda não entendem a Tua palavra. Deus, nesse momento que o Teu Espírito Santo seja conectado na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai, por líderes, pela liderança da nossa igreja que tem sustentado, pela liderança dessa cidade, Senhor. Deus, que nós possamos estar direcionados ao Senhor. Nós possamos estar, Senhor, voltados ao Teu Espírito Santo, Pai. Nós possamos estar voltados a Ti, Senhor. Deus, eu oro pelas nossas células, que elas sejam lugares férteis de almas, Senhor. Eu oro para as nossas células ser locais, Senhor, onde nós veremos os milagres do Senhor. Eu oro, Senhor, que os jovens dessa igreja, que as crianças, os adolescentes, os irmãos, as irmãs, que a liderança dessa igreja, que essa igreja seja fértil, Senhor. Senhor, eu oro pelas nossas igrejas dessa cidade e oro para que nós voltamos, Senhor, cada vez mais a olhar o Teu Espírito Santo. Ó Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa continuar falando conosco ao longo dessa semana. Que os nossos devocionais possam ser diferentes. Que os nossos devocionais possam ser, Pai, fervorosos. Que a nossa devoção possa ser fervorosa nesses dias. Ó Deus, sustente a nossa fé, Pai. Ó Deus, sustente o coração nessa manhã, Pai, que ouve essa palavra e às vezes ele se sente repreendido, Pai. Pai, vem com Teu bálsamo em cada vida aqui nessa manhã, Senhor. Porque nós sabemos que não há outro como Tu. Nós sabemos que o Senhor tem o poder. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, Senhor, traga sobre o nosso coração a unção, a Tua graça, a paz sobre a nossa vida. Eu oro nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus.